O técnico Mano Menezes abriu o jogo e falou muito sobre a base de sustentação do seu time, que vem dando certo e conseguiu uma vitória importante contra o Independiente de Medellín. O tripé de meio campo, com Dourado, Edenilson e Carlos de Pena, tem sido talvez o grande segredo encontrado pelo treinador para que a equipe tenha um bom rendimento. Ele falou sobre como o Edenilson precisa de Pena e Pena precisa de Edenilson. E esclareceu, o uruguaio dificilmente vai sair do time, mesmo com a chegada de Tyson e Alan Patrick. E a gente ouve o treinador e entende o treinador, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre a base de sustentação do time do Internacional do técnico Mano Menezes. O ponto de equilíbrio da equipe encontrado pelo treinador, que são dois jogadores que se complementam. Carlos de Pena e Edenilson. O Edenilson foi o grande destaque da partida contra a equipe do Independiente Medellín, marcou 2 gols, foi eleito pela Conmebol o melhor em campo ontem aqui, inclusive no Diário do Inter KTO. Eu coloquei que o Wanderson para mim jogou mais, mas inegavelmente o Edenilson foi um destaque e jogou muito também, além de ter marcado os 2 gols. Mas o de Pena, mais uma vez, teve uma partida impecável. Correto na marcação, correto no movimento tático, dá andamento para as jogadas pelo lado esquerdo, não erra passes, dá continuidade às jogadas. O jogador que vem se destacando muito com o técnico Mano Menezes, que chegou com ele como ponta e encontrou esse espaço para ele no setor do meio-campo. Na entrevista coletiva após a vitória contra o Independiente de Medellín, eu questionei o Mano Menezes e pedi para ele explicar um pouco como que acontece esse movimento do Edenilson e do de Pena. O de Pena era ponta, o Edenilson era volante. Mas a gente vê hoje no time o de Pena sendo muito mais centralizado e segurando um pouco mais na marcação para liberar o Edenilson, que joga até em uma linha um pouco mais à frente. O Inter marca em um 4-2-3-1, onde o de Pena é o volante ao lado do Rodrigo Dourado e o Edenilson tem liberdade para ir e atacar pelo lado direito do Internacional. E o Mano Menezes explicou isso. E eu vou rodar aqui a explicação do Mano Menezes sobre o movimento de Pena e de Edenilson, e como esses jogadores são importantes para a equipe. Para que Edenilson continue a fazer o que sempre fez, chegar muitas vezes à frente, como chega, tem que haver um equilíbrio na outra parte, no outro lado do campo. Né? Porque não tem jeito, se você chega, nem sempre você consegue recompor. E quem está chegando com força não pode ter a preocupação de logo voltar para marcar, porque aí você não faz nenhuma coisa bem nem outra. E a sustentação para o Edenilson poder fazer isso com essa tranquilidade passou a ser o Pena do outro lado, tem equilibrado bem. É um jogador que a gente não tinha ideia que ele podia fazer tão bem essa função. Né? Fizemos uma escolha no primeiro jogo que dirigi diante do Fluminense, mas agora está já evoluindo na função, né? Hoje entrou até um pouco desgastado, já desde o início do jogo, e por isso a retirada dele, e até para também já colocar o Lisieiro na mesma ideia, que também é um jogador que pode fazer bem essa função. E aí nós vamos dando funções para os jogadores que estão no elenco. A ideia é montar uma equipe que aproveite melhor a característica que eles todos têm. Então, quando o de Pena não puder, vamos ter um jogador que também possa fazer isso. E quando o Edenilson não tiver, teremos um jogador que também vai fazer o corredor para que a equipe consiga se manter perdendo jogadores importantes, mas sem cair o rendimento. Porque não é possível cair rendimento, todos os jogos são importantes, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, não tem rodada que vale menos do que a outra. E vamos ter um jogo decisivo na semana que vem, provavelmente, pela Sul-Americana. Então, todos os jogos têm muita importância. Nós temos que ter um grupo de jogadores sustentado por uma ideia de jogo clara, que permita que eles rendam bem. E, por isso, acredito que Edenilson voltou também a render melhor. É um jogador que sempre jogou dessa forma, né? Então, a gente quis resgatar isso. É um dos jogadores importantes do elenco
E os importantes é que vão dando uma sustentação nos momentos decisivos, voltam a ser decisivos nos momentos importantes, e a equipe precisa disso. Uma boa explicação tática do Mano Menezes e daquilo que ele enxerga do seu time. E que dá pra gente a oportunidade de tirar algumas conclusões em relação ao time do Internacional. Uma delas, Depena não sai do time. Como o Depena é tão fundamental para esse movimento do Edenilson e para esse movimento do meio-campo do Internacional, pode chegar Alan Patrick, pode chegar Tyson, eles não vão tirar o lugar do Depena, porque o Depena tem esse papel tático que é primordial, é fundamental e é importante para que outros jogadores consigam executar o seu futebol ofensivo da melhor maneira. Ele ainda destacou que o Lisieiro, que entrou no lugar do Depena, até por uma questão física, o Depena vem jogando bastante, seria o reserva imediato do Depena, e que ele vem trabalhando para fazer isso. O Lisieiro nos treinamentos vem executando a função do Depena de segurar bastante, de dar sustentação para que o jogador que atue pelo lado dele possa fazer esse corredor e possa atacar de alguma maneira. O Depena é o grande ponto de equilíbrio do time do Mano Menezes. Então, quando a gente projetar a escalação base do Internacional, a gente não pode tirar o Depena do time. Muito porque ele está numa fase técnica muito boa, ele tem velocidade, ele tem armação, ele tem passe, e também pelo aspecto tático dele, dessa recuperação que dá liberdade para que outros jogadores atuem. O grande ponto do Mano Menezes agora é encontrar quem pode fazer essa função do Edenilson, em caso do Edenilson não ter condições de jogo. No jogo contra o Independiente Medellín, por exemplo, lá na Colômbia, ele colocou um pouco Dourado por ali, mesmo que o Edenilson estivesse jogando. Mas não existe ainda um jogador que execute ou que tenha essa característica do Edenilson no elenco do Internacional. E ele está tentando procurar no elenco. O Alan Patrick deslocado por ali, talvez. O Tyson deslocado por ali, talvez. Mas ele enxerga o Edenilson com essa veia ofensiva e está tentando ao máximo puxar isso do jogador. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!